em luvas. Objetos encravados. Os ferimentos por objetos encravados são aqueles que penetram a pele e se fixam, criando um orifício não natural no corpo. O que fazemos quando um objeto entra dentro do corpo de uma criança ou de um adulto? No caso, se for objetos grandes, nós devemos estabilizar no local, nunca retirar. Como vocês veem na imagem, uma chave de fenda, pode ter sido um lápis, uma tesoura, uma faca. Se for algo grande, nós devemos pegar ataduras, gases e colocar em volta desse objeto, e fixar ele ali para ele não ficar se movimentando. Por que não podemos tirar? Quando este objeto entrou dentro do corpo, ele entrou rasgando todas as partes da pele, dos órgãos, E se você retirar, você vai abrir um caminho para que esses sangue, essa pele, essas partes dos músculos saiam para fora do corpo. E é muito prejudicial para a saúde. Então, sempre que for objetos grandes, nós estabilizamos no local e levamos para que um médico, cirurgião, faça a retirada e já venha costurando todas as camadas da pele para não ter nenhum perigo. Agora, se são objetos pequenos, uma ferpa, um pedaço de grama que entrou ali, a gente utiliza uma pinça para retirar e lava bastante com água e sabão para não infeccionar. Quando que a gente liga para o SAMU, para o CIAT? Quando forem objetos grandes, E dependendo do local, próximo à cabeça, no pescoço, são locais muito perigosos, no pulmão, coração, os nossos órgãos vitais. E sempre encaminha o quanto antes para o médico. Lesão em couro cabeludo, temos bastante também aí no cotidiano. O couro cabeludo não tem músculos abaixo da pele, é só uma fina camada de gordura. Então, quem já presenciou uma lesão no couro cabeludo, vê que sangra bastante, porque é pouca pele, e já vem a camada de osso e as veias estão bem próximas à pele, onde vai sangrar bastante. O que nós fazemos no caso de uma lesão? Pressão direta. Nós vamos pegar uma gaze, conforme mostra na imagem, pressionar em cima desse ferimento e vamos monitorar a vítima. Da mesma forma do sangramento nasal, como foi uma pancada na cabeça, que às vezes chegou a sangrar, ou às vezes nem sangrou, só fez aquele galo, o famoso galo, a gente tem que sempre monitorar a vítima, para ver se ele não vai perder a consciência, se ele não vai perder as sensações. Porque você pega um aluno seu, que é muito agitado, bateu a cabeça e ficou quieto, é preocupante, não é? Então, é um sinal que aconteceu alguma alteração ali na cabeça dele. Então, sempre monitorar a vítima. Nós não podemos pressionar no caso de um tecido mole, profundidade ou peças de ossos. Se você chegou para atender essa criança, colocou a gaze sobre o ferimento, sentiu que a sua mão afundou dentro da cabeça, volta, dá um passo para trás, porque você pode pressionar o osso contra a massa encefálica e isso pode gerar muitas sequelas. Então, se estiver sentindo um tecido mole, profundidade, você apenas vai colocar essa gaze sobre o ferimento e fazer uma pequena contenção ali. E a famosa pergunta, pode ou não pode dormir no caso de bater a cabeça? Conforme os estudos, eles pedem, no mínimo, 2 horas de monitoramento para saber se não deu alguma alteração, alguma sequela. Às vezes não vai aparecer de imediato, conforme deu a batida. Então é bom monitorar, ver se vai ter essa troca de humor, de sensações, se a pupila, essa bolinha preta que a gente tem bem no meio do olho, vai dilatar. São sinais de que houve alguma reação dentro da cabeça, que gerou uma sequela. E é sempre importante chamar o SAMU, e levar para o médico para fazer um raio-x, uma tomografia, para ver se realmente nada foi lesionado.
galo, né, você coloca um gelo sobre o galo, vai ajudar a diminuir o tamanho. Avulsão dentária ocorre quando um dente é inteiramente expulso da gengiva, causando danos no tecido gengival quanto na estrutura dentária. O que a gente faz no caso de uma avulsão dentária? Nós pegamos uma gaze, um pano limpo, tá? E colocamos bem aonde faltou aquele dente saiu, conforme a imagem. Colocamos e pedimos para a vítima morder, fazer força, fazer uma pressão direta naquele local para parar o sangramento. Se você conseguir encontrar o dente, sempre pegue ele pela coroa, tá? Que é essa parte externa do dente, nunca pela raiz, tá? Sempre que você conseguir pegar o dente, você vai pegar e colocar na saliva da vítima. Pode ser colocado em leite, pode ser colocado em clara de ovo, mas o que a gente tem mais próximo da gente? A própria saliva do acidentado, da vítima. Então a gente pede para ele babar numa gaze, você vai colocar esse dente na gaze com a saliva e em menos de 1 hora o dentista consegue colocar no lugar. Quando que a gente chama o SAMU nesses casos? Liga para o socorro. Quando for casos graves, né? Arrancou muitos dentes, quebrou a mandíbula, quebrou a gengiva, aí sim é necessário chamar o SAMU para eles fazerem uma contenção desse sangramento. Queimaduras. Queimadura é toda lesão provocada pelo contato direto com alguma fonte de calor, frio, produtos químicos, corrente elétrica, radiação e até mesmo alguns animais e plantas. O que nós fazemos no caso de uma queimadura? Como vocês podem ver na imagem, nós temos 3 graus. O primeiro grau, que é aquela queimadura de sol, aquela queimadura quando você encosta uma panela quente, né, que pega a primeira camada da pele. Temos a queimadura de 2º grau, que é quando já é um pouco mais abaixo da pele, forma bolhas, é porque encosta nos nossos nervos sensitivos. Tá? E temos a queimadura de 3º grau, quando já queima o músculo. Tá? Todos esses casos, se você sabe o que está causando essa queimadura na vítima, você deve afastar a vítima deste contato. Resfriar em água corrente. Nós devemos resfriar a queimadura. Tá? A gente pega essa vítima, coloca ela embaixo do chuveiro, o chuveiro desligado, né, sem estar quente, ou na torneira, tá? Em água em temperatura ambiente. Porque nós precisamos resfriar essa queimadura. Tá? Porque se a gente deixar sem resfriar, essa queimadura que às vezes era de 1º grau, estava só ali na primeira camada da pele, como ela é quente, ela pode virar uma de 2º grau. Né? Quanto mais quente, mais ela vai queimando a pele. Então é muito importante resfriar. Tá? Nunca estoure as bolhas. As bolhas servem como proteção, elas estão ajudando a hidratar a pele para a pele se restaurar. E não utilizar produtos químicos. Né? Já ouvimos falar de pasta de dente, manteiga, molho de tomate, eu já escutei de tudo. A única coisa que é comprovado cientificamente que funciona é a babosa, a aloe vera, tá? Esse é o único produto que pode ser usado. Fora as pomadas que a gente compra em farmácias com médico receita, tá? Nunca utilize outros produtos. E cuidado com a hipotermia. Por quê? Como nós temos que resfriar esse corpo, no caso das crianças, o corpo é muito pequeno, resfria rápido. Então, sempre estar atento quanto a isso. Quando que eu vou ligar para o SAMU? Quando essa queimadura for na boca, na garganta, no tórax, tá? Que cause dificuldade para respirar, nas partes sensíveis, na palma da mão, na sola do pé, nas genitárias, ou dependendo do quão grande foi essa queimadura, né? Às vezes foi num braço inteiro, numa perna inteira, no abdômen inteiro. São casos graves e devem ser encaminhados o mais rápido possível para o pronto-socorro. Lesões musculoesqueléticas. São lesões que afetam os músculos, ossos, ligamentos, articulações. Secundariamente, essas poderão causar lesões nos nervos e vasos sanguíneos. Então, nós temos 4 tipos. O estiramento, que é quando o músculo se rompe. Geralmente aquele pessoal que joga bola, que vai dar uma corrida e sente uma fisgada na coxa, é porque o músculo se rompeu. Tá?
Temos o entorse, aquela famosa virada de pé, né? O entorse é quando o osso sai do lugar e volta na posição natural dele. Nessa sair e voltar, ele lesiona os nervos, os vasos que tem ao redor dele, por isso que incha, tá? Temos a luxação, que é quando o osso sai do lugar e não volta. Geralmente o ombro sai do lugar, o joelho sai do lugar, né? Esse osso sai e não volta na posição natural. E a fratura, que é quando o osso se rompe. Quais são as condutas, as técnicas que devemos aplicar em um desses casos? Tá? A estabilização do membro. Em primeiros socorros, nós devemos estabilizar o membro. Pegar uma tala, seja ela de EVA com aramado ou de papelão, conforme as imagens, e colocar esse membro sobre essa tala, para evitar que esse membro se mexa e às vezes uma fratura que era interna, né? A fratura quebrou o osso, mas não saiu para fora da pele. Se ficar movimentando, rasga a pele e sai para fora. Então por isso que a gente deve estabilizar o membro. Então nós colocamos esse membro sobre a tala e passamos a bandagem, conforme vocês veem na imagem. Deixamos bem fixado para não se mover. Mas cuidado para não garrotear esse membro, tá? Uma vez que você apertou, deixou firme, não muito forte para cortar a circulação. E quando que a gente liga para o SAMU? Quando for uma fratura externa, tá? Que precisa de um cuidado maior, porque pode estar sangrando, a gente precisa de ajuda. Em outros casos, você mesmo consegue ligar para os pais ou alguém na escola, levar essa criança para o pronto-socorro. No caso, não tenho nada em mãos, né? Não tenho uma tala, não tenho uma atadura, o que eu faço? Sempre, em caso de braços, deixa o mais próximo esse braço do corpo, tá? Se o braço, a criança vem com o braço já pertinho assim do corpo, deixa ali, que ali é uma posição de conforto para ela, assim não está doendo, tá? Não tenta movimentar para ver se realmente está quebrado, tá? Se ele está segurando aqui, deixa assim, que é conforto para ele, não está doendo, e encaminha assim ao médico. No caso da perna, aí já temos que pegar algum objeto, alguma coisa mais extensa e colocar, fazer a função da tala, tá? Para não movimentar.